Bom dia, amigos. Estamos mais uma vez aqui na live da revisão da vida toda. Essa batalha que nós estamos travando, né, para ver se a gente consegue demover os poderes públicos a fim de que eles nos devolvam nossa soberania, né, nossa soberania do INSS, dos direitos nossos adquiridos com muito sacrifício, com muito trabalho e muito imposto pago. Então, mais uma vez eu enfatizo que nós fomos obrigados a pagar o INSS durante nossa vida profissional, para no final ter a aposentadoria, né, digna e justa. Não sei se uma aposentadoria factível pelas contribuições, porque mesmo com toda essa coisa toda aí de revisão, mas eles já tiraram a nossa maior fatia, porque eu lembro que quando eu trabalhava não tinha limite para cobrar de mim. Eu comecei a trabalhar ganhando 2 salários mínimos em 1969. Trabalhei 14 anos numa empresa, mas quando as últimas contribuições minhas chegavam a 10, 12, 15, até 20 salários mensais. E era cobrado sobre a totalidade. Quer dizer, nisso o NPS já levava vantagem, porque cobrava a gente e aí eles estabeleceram um teto. Antes era um teto de 20 salários para você se aposentar. Depois baixou para 15, para 10, e hoje eu não sei nem qual é o teto, porque é tanta confusão, agora tem o salário de referência, não sei o quê. Rapaz, eles inventam tanto nome para poder tirar nossos direitos que a gente fica tonto, não é? É uma coisa absurda, mas enfim, vamos voltar ao que interessa mesmo, que é a revisão da vida toda. Essa briga que nós estamos travando é uma briga desigual, mas se a gente souber usar nossas armas, a gente pode ter um desfecho melhor, né? Que a nossa arma, eu falei armas, né? Mas nossas armas, nós temos a arma lá de cima, né? Do Criador, mas a arma cá embaixo só existe uma, é o voto. E o voto de protesto, o voto contrário. Se não fizerem nada por nós, não terão nossos votos. Mas é uma coisa literalmente ao pé da letra. Nós não podemos, né, arredar o pé disso. Se não fizerem nada por nós, né, quem tem de direito e quem pode fazer alguma coisa, porque tem gente que não pode, mas os parlamentares podem e o executivo podem. O judiciário eu já falei que para mim está descartado, porque eles só vão fazer alguma coisa se o Supremo se o executivo e o legislativo o obrigarem. Senão, não vai ter, eles não vão mexer uma palha, porque eles estão tentando tirar da seringa o deles, da reta, né? Então, imagina se eles vão mexer com a gente. E nada, rapaz. Acontece que no Brasil existe uma coisa que chama fatia do bolo, né? E aquele ditado, farinha pouca, meu feijão primeiro. É essa filosofia que eles têm, né? No caixa do governo não pode faltar as coisas deles. Porque eu quero, vocês entendam assim, amanhã eu vou puxar os auxílios
que esses cabras têm, fora o salário que já é exorbitante. Quando junta tudo e misturado, dá números que você fica estarrecido, rapaz. E esse povo, claro, eles de onde tem que tirar? Tem que tirar da gente, né? Eu não tenho nem adjetivo para qualificar esse tipo de gente, tá certo? Porque você trabalha, dá um duro da peste, espera 35, 40, 50 anos, rapaz, para se aposentar. Quando vai se aposentar, nada, neca de catibiriba. Pro inferno com tanta sacanagem, com tanta ladroeira, uma falta de humanidade, né? O cidadão chega numa idade já avançada, não tem mais alternativa. Que alternativa eu vou ter? Alguém que já chegou, passou dos 70 vai ter? Não tem mais alternativa. Hoje em dia é o seguinte, quando eu saí da empresa, em 1980 e tantos, já tinha esse problema do turnover. A empresa não queria pagar bem a funcionário, ela fazia o turnover, dispensava um e admitia dois. Eu, graças a Deus, não tive esse problema. Eu saí da empresa que eu trabalhei, eu fui transferido de São Paulo para cá, para Bahia. Fiquei 3 anos e meio trabalhando aqui, fiz um trabalho excelente, mas acontece que a minha atividade era boa, eu ganhava um salário razoável, mas a inflação estava comendo. Você lembra, naquela década de 80, que inferno era, né? Eu trabalhava com vendas, rapaz, era um inferno. Todo dia os donos, os meus clientes, rapaz, como é que pode? Todo dia tem que remarcar. Aí eu cansei de dar para eles uma solução. Você faça uma lista, né? E bota o preço só na prateleira. Não bote no produto não, que você vai sujar o produto. Todo dia tinha que remarcar, aí tinha que passar removedor para tirar aquela etiqueta. Você entendeu? Na época não tinha código de barra ainda. Tá certo? Então dá um pouco mais de trabalho, mas fica mais fácil. Porque o produto, analisa um sabonete, você bota a etiqueta, aí vai, tira, bota outra, de repente a embalagem vai para o espaço, né? Então era uma coisa horrorosa demais. E tem gente que ainda aplaudia aquela desgraça do regime militar, que foi que deixou a gente com a inflação galopante danada. É tanto que quando Sarney entrou em 85, foi 85, em 86 já teve que lançar o Plano Cruzado, que foi um desastre por falta de competência dos órgãos que comandavam. Mas era um plano que poderia ter dado certo. Mas eles começaram a pensar em tabelar. Não existe tabela. A gente tabela pelo bolso, como foi feito o Plano Real. Foi um plano bem feito por isso, porque não houve tabelamento. Tá certo? Tabelou os juros, botou lá embaixo e não tomou dinheiro de ninguém, não fez saque de ninguém, sequestro, né? E deu certo. Mas vamos esquecer isso aí. Eu acho o seguinte, que nós temos que dar like, compartilhar, envidar esforços para que essa coisa seja ouvida lá por quem pode, tem direito e dever de zelar por nós, né, por nossos direitos. Então, vocês pensem direito antes de tomar qualquer decisão. Mas é que eu falo, a nossa moeda de barganha é o voto, né, e é o voto de protesto, o voto contrário, porque ele vale por 2. Quem trabalhar por a gente terá o nosso voto. Quem não trabalhar, então vai procurar voto lá com Satanás. Você entendeu? É só isso. Como é que o cara te prejudica, né? Porque isso é questão de masoquista, né? É política de masoquista. O cara te ferra e você bota ele ou deixa ele continuar. Não. Se ele não está fazendo nada por você, vamos arrancá-lo de lá.
E se você vê que o cara não tem condições, também não vamos botar lá não. Vamos botar o voto de protesto, vamos botar em um candidato outro qualquer. Porque o que está se apresentando aí é problema. Então eu não sei por que tanta gente boa que tem no Brasil, rapaz, não se apresenta assim ninguém que tem assim uma história de bonita e tal, de trabalho, dentro da política, né? Eu acho que no Brasil tem muita gente, tem um celeiro de bons políticos também. Não é só miserável, não. Mas só quem se apresenta lá é gente miserável. Teve um candidato aí até mais ou menos, mas ele já saiu de baixo. Ele viu que não tem jeito, né? Então, fica difícil, rapaz. Você escolher, que eu te falei, essa democracia nossa é capenga. Bota 3 cão do inferno pra gente escolher um. Aí, que escolha, qual é o direito de escolha que você tem? Cada um pior do que o outro. Então, fica difícil. Então, vamos fazer a nossa, né, live aí, tomar um corpo maior, porque eu estou vendo que o pessoal fica meio desligado. Pô, se você precisa disso, analise, rapaz. Se a gente brigar e fizer borborinho e cá do lado de cá, pode ter um eco lá em cima. Isso é fundamental. Agora, se todo mundo ficar quieto com preguiça de dar um like e de dizer, rapaz, você falou a verdade, ou você deixou de falar isso, ou falou demais, ou não sei o quê, comente, fala uma coisa, me critiquem, pelo amor de Deus. Eu sou um cara aberto a críticas. Se eu falar errado aqui, se eu te dizer alguma coisa fora do comum, diga, ó, você errou falar isso e tal, você não devia ter falado, fala outra coisa. Me orienta, eu não sou profissional disso não, rapaz. Eu estou tomando essa deliberação, né, por espontaneidade, por vontade de ter dias melhores, porque eu sou um prejudicado e eu detesto ver alguém prejudicado. Então eu estou representando vocês. Mas se vocês não me ajudar, aí é o meu protesto, o meu esclarecimento, que são parcos, mas são, né, são reais, não vai ser ouvido por ninguém, porque é o João Batista pregando no deserto. Aí fica difícil, né? Eu vou me desligar porque o tempo já está esgotado. Desejo para vocês uma boa terça-feira e que Deus nos abençoe sempre. Valeu?